Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Daiana Santos Machado, graduada em Letras e Pedagogia, especialista em Educação à Distância, Supervisão e Coordenação Pedagógica e mestre em Letras. Neste curso, irei ministrar a disciplina Corpo e Movimento e peço a vocês que, ao assistirem às nossas videoaulas, à medida que as dúvidas forem surgindo, anote-as e postem no fórum de dúvidas correspondente a cada unidade. Não deixem também de acompanharem e participarem das discussões propostas nos fóruns. Lembrando ainda que a leitura e estudo do caderno didático, o empenho de vocês é de fundamental importância para o êxito da nossa disciplina. Peço ainda que leiam o nosso plano de ensino disponível na sala da nossa disciplina, que constará de 60 horas e compreenderá o período de início em 9/11 e término de todo o processo avaliativo em meados de fevereiro de 2020. O estudo das disciplinas se dará por meio da leitura do caderno didático, participação nos fóruns e realização de atividades. O nosso conteúdo de estudo será distribuído da seguinte forma. O período de 11 a 20/11 estaremos fazendo análise da unidade 1, as tendências pedagógicas de educação física escolar. No período de 21/11 a 30/11, estaremos estudando a unidade 2, a importância da prática da atividade física, o papel da escola. Do dia 1/12 a 11/12, estaremos fazendo o estudo da unidade 3, a recreação e o jogo como instrumentos educacionais. E, por fim, do período de 12/12 a 22/12, faremos então a análise da unidade 4, com a temática Educação Física Escolar, Currículo e Metodologia de Projetos. Bom, antes de adentrarmos ao nosso conteúdo, faz-se necessário ainda esclarecer o objetivo principal de estudo e a proposta de avaliação dessa disciplina. Bom, os nossos critérios avaliativos serão: teremos os fóruns de discussão ao final de cada unidade, totalizando são 4 fóruns, no valor de 10 pontos. A nossa atividade de aprendizagem, no valor também de 10 pontos. Uma avaliação presencial ao final dos nossos estudos, no valor de 30 pontos. A nossa avaliação online, no valor de 20 pontos. Um seminário, no valor de 20 pontos. E uma autoavaliação, no valor de 10 pontos. Desde já, adianto para vocês que o nosso seminário consistirá no estudo e apresentação de cada unidade estudada no decorrer do curso por uma equipe de acadêmicos, com a consolidação dos conteúdos estudados. Todos os estudantes, então, deverão ler, compreender o conteúdo e discutir, apresentar para os colegas os pontos principais a serem abordados. Expor o conteúdo estudado, de forma que todos participem das oficinas propostas. Teremos, portanto, 4 grupos de estudo e apresentação. Nessa disciplina, nós iremos analisar as várias faces da relação entre infância, corpo e movimento, como expressões dos processos pedagógicos nas instituições educacionais. Para isso, nosso estudo e divisão de grupos dos seminários se dará da seguinte forma. Na nossa primeira unidade, intitulada de Tendências Pedagógicas de Educação Física Escolar, nós discutiremos a construção histórica das diferentes concepções sociais sobre o corpo e ainda acompanharemos a evolução histórica do conceito de educação física no mundo e principalmente no Brasil, abordando ainda sobre as diversas tendências pedagógicas da educação física na escola ao longo da história. Na segunda unidade, nós discutiremos sobre a importância da prática da atividade física e o papel da escola. Daremos enfoque nessa discussão para a função social da educação física na escola e as diferenças com o fenômeno esportivo. Já na unidade 3, nós abordaremos sobre a recreação e o jogo como instrumentos educacionais. Nós faremos nesse momento uma discussão sobre a criança e o brincar, os jogos e as brincadeiras na infância, a recreação e o jogo num contexto pedagógico. Analisaremos ainda a importância do lúdico no processo ensino-aprendizagem. Por fim, na nossa 4ª e última unidade, nós trataremos da educação física escolar, o currículo, as metodologias de projeto, os parâmetros curriculares nacionais e os conteúdos básicos comuns da educação física, revendo assim alguns conceitos importantes.
Bom, vamos então iniciar nossas discussões? Começo enfatizando, pessoal, que o movimento é uma característica dos seres humanos vivos e que desde o princípio o homem se movimenta e realiza atividades físicas, seja com a caça, a pesca, atividades em geral, como meio até de subsistência. No entanto, o movimento e essa atividade física, com o decorrer do tempo, passam a apresentar formas variadas e objetivos específicos, até chegarmos então na concepção do conceito que nós temos hoje de atividade física ou educação física no contexto educacional. O movimento corporal humano é uma necessidade instintiva que busca solucionar um problema. Pode representar também uma prática que se adapta permanentemente, uma vez que o homem sofre influência da seleção natural, da herança genética, dos fatores ligados ao processo biológico e também da própria evolução cultural. Vejamos então como se deu essa evolução. O surgimento da educação física na escola, mesmo ainda não com essa denominação, essa nomenclatura, está relacionada à formação do Estado burguês. Vejamos. Destacamos nesse processo a industrialização e a urbanização, pois o fato de mais pessoas passarem a viver nas cidades se deu em muito, pela busca de postos de trabalhos nas indústrias recém-criadas. Para ocupar estes trabalhos, o homem deveria ser saudável e, assim, apto para a nova vida. Tal aptidão era materializada na expressão de virilidade, na disposição e na própria força física, podendo com isso ocupar seu lugar na sociedade, pois disporia então de um corpo eficiente, principalmente para o trabalho. Após o decorrer do tempo, as escolas começam então a preparar seus alunos com o intuito de formação plena, que iria incluir os 3 princípios: intelectual, moral e físico. Vejamos, sobre o contexto do surgimento da educação física escolar, cabe destacar a valorização da escola como um local adequado para preparar as futuras gerações. Nos primeiros anos do século XX, houve todo um investimento para a transformação do ambiente escolar em um local para a promoção do indivíduo educado em sua plenitude, ou seja, nos aspectos intelectual, físico e moral. Nessa lógica, os corpos das crianças, sobretudo os das mais pobres, e assim vistas como mais distantes do desejado mundo civilizado, são os principais alvos das ações formadoras da instituição escolar. Diversas maneiras de se pensar a educação física e, consequentemente, de se ensinar este conteúdo, destacaram-se ao longo da história. Condizentes com o contexto social do período em que estiveram em voga, essas diferentes formas de se conceber e ensinar a educação física podem ser denominadas de tendências pedagógicas ou de movimentos da educação física. Vamos então agora conhecer um pouco sobre cada um deles? O movimento ginástico. O movimento ginástico refere-se ao surgimento da educação física escolar. A grande finalidade do movimento ginástico era a melhoria da saúde da sociedade. Em um momento marcado pelos problemas sociais que resultaram da Revolução Industrial, associado à necessidade de fortalecer o trabalhador para aguentar a alta carga de suas tarefas, o movimento fez com que se formassem, então, grupos locais para a prática da ginástica. Falemos um pouco agora sobre os 3 métodos citados dentro do movimento ginástico pertencentes a este movimento. Teremos o método alemão, onde era preciso criar um forte espírito nacionalista para atingir a unidade, a qual seria conseguida com homens e mulheres fortes, robustos e saudáveis. Acreditavam neste movimento que os idealizadores da ginástica alemã, que esse espírito nacionalista e este corpo saudável poderiam ser desenvolvidos pela ginástica, construída então a partir de bases científicas que dominavam a sociedade da época. A biologia, a ciência da fisiologia, a anatomia. O método enfatiza aspectos militares da ginástica, pois cada indivíduo era considerado um soldado, com destaque para as lutas que poderiam ter muita utilidade no caso de irem para as guerras. O método sueco, por sua vez, tem como propósito extirpar os vícios da sociedade, entre eles o alcoolismo,
e criar indivíduos fortes e saudáveis, caracterizado por uma criação anatômica e uma ginástica corretiva e biológica, com base nas normas e princípios da ciência que foram incluídos pelo próprio sistema de educação. O método sueco procura um corpo saudável através da ginástica, com exercícios de análise localizados em um conjunto específico com características fundamentais. O movimento ginástico europeu, já no seu método francês, daria então um caráter utilitário e dava-se atenção ao desenvolvimento da força, da destreza, da agilidade e da resistência, tanto no trabalho nas fábricas quanto para defender a pátria. Continuando, pessoal, voltamos a falar agora dos demais movimentos da educação física. Teremos ainda o movimento esportivo, onde sua emergência foi tão significativa que durante muito tempo o esporte passa a ser confundido com a própria aula de educação física, como se ele fosse o único conteúdo relevante de ser trabalhado. Acerca do esporte como conteúdo da educação física escolar, nesse processo, a intervenção sobre o corpo do aluno, que então era visto como uma máquina, pautava-se no conhecimento oriundo das ciências naturais, sobretudo a biologia e suas especificidades, além da perpetuação da influência do conhecimento médico. Chegamos então ao último movimento, denominado psicomotricidade. A perspectiva renovadora da psicomotricidade está na proposição de um modelo pedagógico fundamentado na interdependência do desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo dos indivíduos, bem como na tentativa de justificá-la como um componente curricular imprescindível à formação das estruturas de base para as tarefas instrucionais da escola. Por último, teremos ainda os movimentos culturais. Marcado pela tentativa de superar antigos modelos balizados por uma perspectiva que adotava como meta a aptidão física, esse movimento, nesse período, diversos profissionais de educação física estavam realizando cursos de mestrado e doutorado em outras áreas do conhecimento, como a educação, psicologia e as ciências sociais, e ampliaram então o referencial teórico que sustentava as pesquisas e as intervenções da educação física escolar. Via de regra, a ginástica, o movimento esportivo e mesmo a psicomotricidade eram criticados por não centralizarem suas ações no entendimento do movimento humano, em uma perspectiva cultural. Esse movimento foi composto por várias propostas pedagógicas que aqui nós vamos denominar de movimentos culturais. Na tentativa de entender, então, essas novas manifestações pedagógicas, Walter Bratt, em 1999, as vincula, então, a uma teoria crítica da educação e elenca 4 abordagens que se destacaram. A seguir, é apresentada a ideia principal de cada uma dessas abordagens. Teremos, então, a abordagem desenvolvimentista. Nessa abordagem, o objetivo é oferecer à criança oportunidades de experiências de movimento para garantir o seu desenvolvimento normal, ou seja, suas necessidades de movimento. A proposta fundamenta-se na psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Na abordagem crítica superadora, por sua vez, a proposta crítica superadora utiliza o discurso da justiça social como ponto de apoio e é baseada no marxismo e neomarxismo, tendo recebido na educação física grande influência dos educadores Libânio e Saviani. Acredita-se que qualquer consideração sobre a pedagogia mais apropriada deve versar não somente sobre as questões de como ensinar, mas também como adquirimos esses conhecimentos, valorizando a questão da contextualização dos fatos e do resgate histórico. A abordagem crítico-emancipatória, por sua vez, na educação física escolar, é uma proposta didático-pedagógica com viés mais crítico, que questiona o caráter alienante existente nas aulas de educação física, baseadas na padronização das práticas esportivas. A abordagem propõe a libertação do aluno de uma visão unicamente individualista
competitiva e autoritária do esporte e dos jogos, transformando essa visão em uma visão pautada em valores e normas que assegurem a todos o direito à participação. Por último, teremos a concepção de aulas abertas à experiência, onde, nessa concepção, defende-se a análise da aula de educação física em termos de um contínuo, que vai desde uma concepção fechada a uma concepção aberta de ensino. Vejamos, a concepção fechada configura-se pela imposição de modelos pedagógicos prontos, que não incentivam a formação do sujeito crítico e autônomo. Já a concepção aberta é de um ensino que vai buscar a participação dos alunos que estão presentes nas decisões didáticas das aulas. Essas definições são segundo Bratt em 1999. Bom, pessoal, diante de todo o conteúdo estudado da unidade aqui já exposto, deixo uma discussão que deverá ser iniciada neste momento da aula e registrada por vocês em nosso primeiro fórum. Como você avalia o ensino da educação física nas escolas na atualidade? É possível perceber alguma influência dos movimentos do pensamento da educação física escolar atualmente nas escolas brasileiras? Então, pessoal, podemos perceber que o ensino da educação física nas escolas, hoje em dia, busca basicamente a prática do esporte, principalmente o futebol, handebol, voleibol, não dando oportunidade para outras modalidades esportivas, nem para outros métodos. Basicamente, o que se pode perceber nas escolas brasileiras é o uso do movimento esportivo, como a prática do futebol, mas é possível notar ainda, mesmo que timidamente, uma prática dos movimentos culturais, com o uso de jogos, como o xadrez, por exemplo, que estimula o raciocínio do aluno. Bom, caros acadêmicos, chegamos ao fim da nossa primeira aula, onde nosso objetivo foi de conhecer um pouco sobre as tendências pedagógicas da educação, seus conceitos e a evolução dela. Toda a nossa discussão aqui foi pautada no caderno didático do nosso curso e ainda direcionada para os estudos das tendências pedagógicas, segundo o nosso estudioso Bratt, conforme também aponto para vocês nas referências que seguem. Eu gostaria ainda de agradecer a vocês pela atenção e não se esqueçam de participar do nosso primeiro fórum de discussão. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato por meio do Fórum Tira Dúvidas e, no mais, uma boa semana de estudos para todos e até a próxima aula.